Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Souza, eu sou professor aqui na Escola do Hoteleiro e a ideia desse vídeo é a gente falar um pouquinho sobre como calcular a diária ideal para o seu meio de hospedagem. A primeira coisa que eu queria te dizer é que não existe um cálculo de diária ideal. Você pode falar, como assim? Eu estou há meses procurando como entender, estou fazendo várias contas para entender a minha diária ideal. Calma que a gente vai explicar sobre isso. O preço ideal, que eu chamo de preço, não chamo isso de diária, o preço ideal ele é impactado por N fatores e não necessariamente ele é um número mágico que você tem que saber calcular, e sim, ele pode sofrer variações ao longo do tempo. O que as pessoas chamam de diária ideal nada mais é do que entender como calcular um preço para que naquela venda você não tenha prejuízo. A primeira coisa que a gente tem que saber e a gente tem que tirar da frente é uma coisa chamada preço baseado em custo. O que é isso? Preço baseado em custo você tem que saber o mínimo que você tem que ter de preço para que você não tenha prejuízo naquela reserva que você teve. Ou seja, você tem que entender quais são os custos que você tem inerentes àquela operação daquela reserva. Toda vez que você vender uma reserva, você não tem um prejuízo naquela reserva. Então a ideia disso é primeiro a gente entender os custos variáveis que a gente tem toda vez que um hóspede se hospeda no nosso hotel. O que são custos variáveis? São custos que eu tenho quando eu recebo um hóspede no meu hotel. Ou seja, se a minha diária tem café da manhã, é o custo daquele café da manhã daquele hóspede, é o custo de lavar as toalhas que ele utiliza quando ele toma banho, de trocar os lençóis, são os custos variáveis que eu tenho no apartamento, como shampoo, sabonete, os amenities que a gente entrega para ele. Todos esses são custos variáveis. Então, imagine que você tenha os seus custos variáveis toda vez que um hóspede se hospeda, você tem que gastar R$60 para cobrir os seus custos variáveis. Isso quer dizer que o seu preço mínimo para que você não tenha prejuízo nenhum é R$60. Mas isso não quer dizer que você vai vender a R$60, porque senão você não vai ter lucro nenhum. Você tem todos os seus outros custos fixos que você tem que cobrir. Água, luz, o aluguel, funcionários, compras, tudo isso que você tem que cobrir na sua operação. Essa ideia de diária ideal é simplesmente a ideia que você tem que calcular para você saber qual é o preço mínimo que você pode cobrar. Porque abaixo daquilo, toda vez que entrar uma reserva, você vai ter prejuízo. Isso não é a maneira que você vai usar, ou não é a base que você vai usar para fazer a sua precificação. Então é importante a gente tirar isso da frente logo no começo do vídeo. Não fiquem focados em diária ideal baseado em custos, ou seja, eu tenho tanto de custo variável, eu quero ter uma margem de lucro de 15%, então eu quero ter um preço de venda X. Essa não é a ideia, esse não é o melhor formato e nem o melhor conceito quando a gente está falando de gestão de preços para meios de hospedagem. Claro que é importante você entender o seu ponto de equilíbrio. E o que é o ponto de equilíbrio? É você entender quanto você tem ao longo de um mês, por exemplo, de custos fixos para pagar e, obviamente, que você tem que calcular o quanto você teria de despesa variável todas as vezes que você tiver uma venda. A soma de tudo isso é o quanto você precisa cobrir de receita ali naquele mês para você cobrir os seus custos. Aí você vai falar, bom, eu preciso gerar tanto de receita, ao meu preço é tanto, né? Então se eu divido o total de receita que eu preciso gerar pelo preço de venda que eu vou ter, eu vou entender quantos hóspedes ou quantas reservas eu tenho que trazer para o meu e-mail de hospedagem naquele período para cobrir as minhas despesas. Então é isso que a gente chama de ponto de equilíbrio. Agora, de novo, isso é só uma ideia, um conceito financeiro para você saber o mínimo que você tem que cobrar para você não ter prejuízo. Isso não tem que ser base para o seu cálculo de precificação. Isso é feito em indústrias, bens de consumo, porque aí sim você produz tantos produtos, você quer ter uma margem de lucro em cada uma das vendas daquele produto e aí sim você consegue calcular o seu preço de venda. Num meio de hospedagem, que é algo muito mais intangível e a percepção de valor ela é muito diferente de cliente para cliente, esse conceito ele tem que ser completamente diferente. E como é que você vai fazer isso? É super importante que você no seu meio de hospedagem, se você ainda não trabalha com isso, você comece a trabalhar com um conceito chamado percepção de valor ou preço baseado em percepção de valor. O que é preço baseado em valor? É você conseguir equilibrar o seu preço com o valor percebido pelo seu meio de hospedagem para os clientes que estão buscando reservas nesse período ou reservas no meio de hospedagem. Tá, depois você dá um jeito aí, né? E como é que você faz isso? A primeira coisa importante é entender o que é essa percepção de valor. A percepção de valor ela pode ser afetada por diferentes variáveis. Ela pode ser afetada pela composição entre oferta e demanda. Se você tem pouca oferta e muita demanda, a tendência é que a percepção de valor aumente. Vou te dar um exemplo. Imagina que você seja um hotel ou um meio de hospedagem em Copacabana no dia 31 de dezembro, no Rio de Janeiro, no Ano Novo. Todos os hotéis da orla de Copacabana já não têm mais disponibilidade, ou seja, já estão lotados, e você, por alguma razão, ainda tem 3 quartos disponíveis. A percepção de valor que os clientes vão ter para o seu meio de hospedagem, ela aumenta exponencialmente para as reservas desses 3 últimos quartos. Por quê? Existe uma demanda latente, existe muita demanda, muita gente querendo ainda ir para Copacabana, mas pouca oferta. Então isso faz com que as pessoas que ainda querem ficar em Copacabana pensem o seguinte, pô, esse hotel aqui, ele geralmente cobra R$200, mas está R$500, pô, mas é um último hotel em Copacabana, então eu vou reservar. Essa percepção de valor não é uma percepção de valor baseado no que o seu produto oferece, mas sim no equilíbrio entre oferta e demanda. A outra percepção de valor é o que você agrega
de benefícios ou que você agrega de valor ao seu próprio serviço no seu meio de hospedagem. Se você tem um café da manhã excelente, ou se você tem um nível de serviço que é reconhecido para os clientes que vão no seu meio de hospedagem, ou se você tem uma localização imbatível, ou seja, nenhum concorrente seu consegue ter a localização que você tem, tudo isso aumenta a sua percepção de valor e permite que você tenha uma capacidade de aumentar o seu preço. Então é super importante que você entenda a sua proposição de valor, entenda que ela pode mudar em períodos de alta ou baixa demanda, ela pode mudar dependendo do que a sua concorrência também está fazendo, ou seja, se um concorrente seu reforma o meio de hospedagem dele, cria uma ala nova, ou cria um atrativo de lazer novo, ou um novo meio de hospedagem mais moderno, maior, mais novo, abre muito próximo de você com a mesma percepção de valor, isso pode ter um impacto negativo na sua percepção de valor. Então, o mais importante dentro de o que as pessoas chamam de diária ideal é não ter uma diária ideal. A chave do sucesso é você saber adaptar o seu preço para diferentes momentos e diferentes percepções de valor. Ela pode ser até de diferentes tipos de clientes. Alguns tipos de clientes podem entender que o seu meio de hospedagem traz uma percepção de valor mais alta e outros podem entender que o seu meio de hospedagem traz uma percepção de valor mais baixa. Então, o fundamental não é você saber calcular o preço de uma diária ideal, e sim você criar estratégias e criar uma base estrutural que você tenha capacidade de flutuar o seu preço de acordo com a percepção de valor que cada um dos clientes tem. Então você tem a capacidade de ter o que a gente chama de uma precificação dinâmica. O que a precificação dinâmica é? Ela é a capacidade que o meio de hospedagem tem de adequar os seus preços a variáveis externas, como a percepção de valor de um determinado segmento de clientes ou a variação entre oferta e demanda de um determinado mercado num determinado período, que é o que muita gente chama de sazonalidade. Então a ideia é que você crie uma estrutura para que você tenha essa capacidade de ter uma dinâmica melhor no seu preço. Ou seja, o que eu não quero é que você chegue na hora e fale assim, nossa, eu tô vendo que tem mais demanda. E agora, que preço eu coloco? Você tem que criar o que a gente chama de um tarifário dinâmico, ou seja, uma pré-estrutura que você já tem preparada com diferentes níveis de preço, diferentes valores mais altos, intermediários e mais baixos, para que você saiba que, bom, a demanda aumentou ou eu estou entendendo que os clientes estão reconhecendo mais valor no meu negócio, então eu vou aumentar o meu preço para aquele período específico. Um componente muito importante que muita gente esquece é comparar um pouco a sua estrutura de preços ou qual é o preço que você está vendendo num período específico com a sua concorrência. Porque um dos fatores que pode impactar diretamente a percepção de valor é o seu preço comparado com os preços dos seus concorrentes. Por exemplo, imagina que você é um meio de hospedagem 4 estrelas e que geralmente todo mundo cobra ali em torno de R$250. Você cobra 230, um concorrente seu cobra 240, outros cobram 220 e por aí vai. Mas por alguma razão, num final de semana específico, você está tendo uma alta ocupação. Você já está com 80, 85% de ocupação. Você fala assim, pô, eu vou lotar esse final de semana. Então, para esses últimos quartos, aquele exemplo que eu dei, né, de oferta e demanda, eu vou aumentar o meu preço porque eu já tenho uma boa ocupação, então o que vier agora eu vou tentar vender esses últimos quartos com uma diária mais alta, porque isso vai ter um impacto direto na minha rentabilidade. Agora, se você pega o seu preço, que era ali R$230, e coloca R$400, o que o hóspede, na jornada de consumo que ele está fazendo, o que o hóspede vai fazer? Ele vai entrar num canal online ou num canal meta buscador, né, num Trivago, TripAdvisor da vida, ele vai falar, bom, eu vou colocar aquela cidade ou aquele bairro ou aquela região, e eu vou começar a ver os preços. Um hotel 250, 4 estrelas, ele tem ali aquela nota, aquela avaliação, tem ali os comentários. Um outro hotel 210, 4 estrelas, também tem comentários parecidos. E ele chega no seu meio de hospedagem, que tem comentários e uma categoria muito parecida com esses outros hotéis de 250, 210 reais, mas nesse dia ele está cobrando R$400. Ele não vai saber que você está fazendo isso porque você tem os últimos quartos disponíveis. O que ele vai pensar na cabeça dele? Pô, se eu tenho hotéis parecidos, um a 210, um a 250 e um a 400, eu vou provavelmente focar nos que trazem mais custo-benefício. Custo-benefício é uma percepção de valor. Então, os que trazem mais custo-benefício para mim nesse momento, e provavelmente ele vai focar, ou provavelmente ele vai reservar um hotel de 250 e 210 reais. Isso quer dizer que você nunca pode aumentar seu preço? Não, obviamente que você pode, mas que você saiba fazer esse equilíbrio. Você não precisa ter a ambição de ganhar, como nesse exemplo que eu dei, R$170 a mais em cada uma das reservas. Porque o que vai acontecer é provavelmente você não vai ter reserva nenhuma a mais e você vai perder ainda receita do que você teria. Então, você geralmente cobra 230, passe a cobrar 270, 280 reais. Essa é uma diferença que já vai trazer 30, 40 reais a mais por reserva, por noite naquele período, mas que vai ser suficiente para que você tenha uma boa equação de custo-benefício comparando com os seus concorrentes. Então, é super importante que você saiba também analisar
e sempre pesquisar e sempre acompanhar os preços que os seus concorrentes estão fazendo. Porque se você não souber a informação de quanto seus concorrentes estão cobrando, você também tem muita pouca base de analisar se esse preço que você está pensando em implementar para aquele período vai ser um preço competitivo ou não. Mas você deve estar pensando assim, mas isso é muito complicado, tarifário dinâmico, flutuar preços, eu não tenho a mínima ideia de como fazer isso. Isso é muito mais simples do que parece. Precisa de algum passo a passo, precisa de alguma estrutura para fazer isso, mas é uma coisa muito simples e eu já vi funcionar em qualquer tipo de meio de hospedagem, grande, médio, pequeno, meio de hospedagem focado para o público de lazer ou negócio, qualquer tipo de meio de hospedagem, essa estratégia funciona. Isso é uma das coisas que eu foquei muito no meu método de gestão de receita simplificado para que a gente conseguisse trazer isso da maneira mais simples possível. Então, vamos resumir aqui esse passo a passo em que a gente falou um pouquinho sobre diária ideal. Primeira coisa, ponto de equilíbrio, entender seus custos variáveis com o único propósito de você não errar o seu preço e vender tendo prejuízo. Essa é a única razão de você entender e focar no seu ponto de equilíbrio e nas suas despesas variáveis. Segundo passo, entender como criar um tarifário dinâmico que nada mais é do que algo que esteja pronto para você, para quando você precisar fazer uma flutuação de preços, tanto um aumento de preços quando você precisar, quanto até um desconto mais agressivo no momento que você precisar trazer mais volume para o seu negócio. Você sabe o mínimo que você pode cobrar para você não ter prejuízo. Aí você tem lá o seu tarifário que tem ali alguns níveis de preço, tanto níveis mais altos, ou seja, preços mais elevados, quanto níveis mais baixos, preço mais baixo. Antes de tomar essa decisão, você vai entender um pouquinho o seu e-mail de hospedagem está naquele dia em termos de ocupação, quantas reservas você já tem, se você está tendo reserva ou não, mas super importante que antes de você tomar uma decisão, você dê uma olhadinha nos seus concorrentes. O quanto seus concorrentes estão cobrando naquele dia, em inglês a gente chama de mispricing, ou seja, você não errar o seu preço naquele dia. Terceiro ponto é você saber exatamente o momento de alterar e depois, se algo não funcionar, você rapidamente ter a dinâmica de readequar esse preço. Coloquei um preço, comecei a não ter mais reservas naquele período, não tem problema nenhum, não é vergonha nenhuma, vou lá e altero para o preço que estava antes ou para um preço intermediário entre o que estava antes e o que eu coloquei como um novo preço para aquele período, ou seja, é importantíssimo como último passo você acompanhar o que está acontecendo, né? Não só, defini aqui, olhei meus concorrentes, coloquei o preço, daqui para um período, para um final de semana específico que está tendo demanda para daqui 3 meses, esqueci desse preço e larguei ele lá. Não, é fundamental que você faça esse acompanhamento sempre muito próximo. Então o que eu queria trazer nesse vídeo para vocês é isso, que vocês baseiem o seu preço em percepção de valor e não nos custos fixos e variáveis que o seu negócio venha a ter. A percepção de valor, como eu falei anteriormente, ela é fundamental e ela pode estar sempre em movimento. Você teve um dinheiro em caixa, fez um investimento, inaugurou algo novo, fez algo diferente no seu hotel, reformou, a tendência é que a sua percepção de valor aumente e você tem que fazer com que seus preços reflitam exatamente essa alteração na percepção de valor. Então a minha dica para esse vídeo é isso. Qual é o valor da diária ideal? O valor da diária ideal é você entender a percepção de valor que o seu negócio tem em diferentes momentos do ano e adequar o seu preço a essa percepção de valor. Se você fizer isso, você vai ter muito sucesso na conversão das suas reservas e no aumento da sua lucratividade. E se você gostou desse vídeo, fortalece o canal, se inscreve, ativa as notificações que a gente vai lançar muito conteúdo para vocês. Compartilha com alguém que você conhece, que trabalha no meio de hospedagem ou trabalha no hotel, quer aprender mais um pouco sobre precificação dinâmica, compartilha com as pessoas e comente aqui embaixo, coloque suas dúvidas, a gente vai estar respondendo as perguntas também, coloque seus comentários, é legal a gente discutir, que é um assunto que eu gosto muito de conversar, um assunto que tem bastante coisa pra gente discutir. Obrigado, galera, e até uma próxima.